Escola de Gente, Comunicação e Inclusão. Ei, olha eu aqui. Ei, se liga, para que esse papo. Agentes de promoção de acessibilidade. Favela da Rocinha. Por um mundo melhor para viver, gritos e panfletos com o ideal de mudar, crescer. Mas não se engane ao buscar essa temática, buscar a tentativa e não pôr em prática. A transformação só acontece quando... Cláudia Werneck, fundadora da Escola de Gente. O projeto de promoção da acessibilidade da Escola de Gente foi contemplado, foi um dos vencedores do edital Novos Brasis, do Instituto Oi Futuro, com a proposta de formar jovens com e sem deficiência em comunidades, em territórios e favelas do Rio de Janeiro, nas mídias acessíveis, como por exemplo Libras, a língua de sinais brasileira, e audiodescrição. Mapa da cidade do Rio de Janeiro. E depois a nação. Mobilizar mente, despertar sociedade, ensinando e vivendo a Oficina de Libras, Rocinha. Jadson Abraão, professor de Libras na sala de aula. Caminhar para o respeito às pessoas surdas e às pessoas que se utilizam da língua de sinais. Está deixando de ser bonitinho, legalzinho, mas para ser profissional e para ser algo que é obrigatório, é necessário. Existe um grupo de pessoas que se necessita dessa comunicação. Aí depois eu soube que era uma língua oficial. Fiquei, como existem duas línguas no Brasil e eu só sei falar uma? Eu pirei nessa, não... Luiz Marie, aluna de Fiquei Libras. muito feliz de poder chegar nisso. Muito empolgada, e depois eu ficar dificuldade, eu fui meio relaxando, não deveria, mas é difícil mesmo, assim, eu senti bastante dificuldade. Principalmente de lembrar, porque é uma coisa que é difícil anotar. Isso não tem como, não é como inglês, que você vai lá e anota como se fala, meio brasileirado e foi. Né? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Alunos cantando em português e em Tomei Libras. coragem e comecei a falar. Nossa, assim você me mata. O interessante nesse projeto é que ele levou para classes de renda mais baixa informações muito nobres, verdadeiras pérolas preciosas, conteúdos sobre inclusão que ainda não estão democratizados, nem mesmo para as classes mais altas. Jadson na sala de aula na bacana, Rocinha. as pessoas falam assim, poxa, mas pra gente, quanto que tem que pagar? Ah, mas quanto custa? Não tenho condições. E quando a gente apresenta o projeto, eles falam, que bacana, que oportunidade 10, assim, de poder aprender, de poder saber lidar com o outro, principalmente quando esse outro tem uma língua diferente, apesar de viver no mesmo espaço geográfico que eu. Mapa da cidade do Rio de Janeiro. Orientando com sabedoria. Seres humanos com direitos iguais, vivendo em pura harmonia. Jacarezinho, oficina de Libras. Maiara Gonçalves, aluna de Libras. Tem um mês, mais ou menos. Eu tava no shopping, até comentei com o Felipe. Aí, no ponto Norte Shopping, aí eu pisei no pé do rapaz, eu percebi que ele era surdo, porque eu vi ele falando com outro cara. Felipe Lins, monitor do pisou no pé projeto. dele acidentalmente e ela pediu desculpa em Libras. E aí ele se espantou com a reação com ela ter se comunicado com ele. E aí ela também levou um susto. E espontaneamente, de verdade, eu pedi desculpa. Aí ele olhou pra minha cara, ele ficou olhando, olhou. Aí isso veio, eu senti que ele iria, sei lá, deu pra perceber que ele iria falar alguma coisa. Só que aí veio o ônibus dele, aí ele fez assim, sai correndo. Tem um jovem no Jacarezinho, que é o Felipe, e aí eu uso essa expressão preso do lado de fora, porque ele é surdo, mas ele é oralizado, mas ele não usa Libras. Então ele está podendo aprender agora na oficina Libras para se comunicar com os surdos. E aí é preso do lado de fora por quê? Porque ele não é reconhecido pelos surdos como surdo, porque ele não sabe a língua de sinais, e ele não é reconhecido pelos ouvintes como ouvinte, porque ele é surdo. Então essa expressão preso do lado de fora é uma expressão do Foucault que ele usa. E aí eu acho que é super... cai como uma capa para ele, assim, porque ele está entre esses dois mundos. Felipe Rangel, aluno de Libras. Os ouvintes não têm paciência. Então, para mim, se comunicar pelo visual, eu se comunico com os surdos. Então facilita a comunicação com eles
Cláudia Werneck. É preciso ter coragem, porque aquela inovação sugerida, ao ser executada, gera muitas outras, você não tem controle do quanto você faz de fato inovar. E nesse projeto foi interessante porque na aula de Libras, a língua de sinais brasileira, que é a língua que se utiliza, a comunidade surda, também se utiliza a comunidade surda, nessa aula, nesse curso, se inscreveu uma pessoa cega, que aprendeu então Libras na mão. Isso foi um desafio. Outro desafio interessante foi que na aula de audiodescrição, que é um recurso utilizado para que pessoas cegas tenham acesso a informações, né? Então, por exemplo, se descreve uma cena que está no livro com imagens, para que esse texto depois gravado, ao virar um livro falado, a pessoa cega tem acesso também àquilo que ela não vê, que são as imagens. Pois nessa aula de audiodescrição se inscreveram várias pessoas surdas. Mapa da cidade do Rio de Janeiro. Olha eu aqui, se liga aí, para que esse papo de querer me excluir. Meu rap vai fazer seu preconceito Sulacap, oficina de audiodescrição. A audiodescrição é a arte de você fazer uma pessoa que é cega estar inserida, incluída em um ambiente onde a maioria das pessoas enxergam. Então, essa importância da audiodescrição, você tornar a sociedade um pouco mais inclusiva, um pouco mais aberta a todos. Matheus Coutinho, aluno de audiodescrição em sala de aula. Ele fala esse trabalho na oficina foi muito bom, ajuda o surdo a ter uma integração melhor com o cego. Mara Monteiro, professora de audiodescrição. Eles não estarem trabalhando, eles não estarem aprendendo alguma coisa em função de si mesmo, né? Assim, da própria deficiência, eles estarem focados na deficiência do outro. Isso eu achei muito bacana. Isso foi uma coisa que me moveu muito durante todo o processo, durante todo o curso. A curiosidade deles, a vontade de aprender, para fazer roteiro, para descrever alguma coisa, precisa muito do português e precisa justamente de elementos do português que são os elementos que eles menos dominam, que são os verbos de ligação. Paulo Henrique da Silva, aluno de audiodescrição. Eu gostei muito da oficina de audiodescrição. Achei muito interessante, fiquei pasmo, como a gente aprendeu coisas, como me ajudou no português. Paulo em sala de aula falando em Libras. Como explicar os detalhes, as coisas. Eu fiquei nervoso, mas assim, eu recebi a ajuda do grupo, a Nara me deixou calma, eu achei tudo normal, eu fui errando, fui acertando, e agora foi uma coisa simples agora para mim. Bem, o português pra gente é a segunda língua. Paulo no encontro dos polos da Rocinha. Aí a Nara também não sabia Libras, ficava nervosa. Mas aí a gente, com um jeitinho, a gente ia mostrando o que a gente queria. Eu consegui aprender também muita coisa de Libras, porque no esforço de me comunicar, no esforço de falar, ganhei vários parabéns deles também, assim, eles brincavam muito dizendo assim, já tá falando. Uma peça de teatro sensacional que fala só sobre acessibilidade. Imagens da peça toda em Libras. Inclusive a gente aproveitou para fazer a audiodescrição dessa peça, a gente fez junto com eles foram fazendo a peça e ao mesmo tempo construindo a audiodescrição da própria peça. Sozinho é capaz de construir uma barreira, agora quando você se junta com todos, qualquer barreira é derrubada, é facilmente derrubada. Quando você se junta com as pessoas ali, tudo poderia conspirar, vamos dizer assim, a pessoa poderia achar assim, nossa, mas como vai ser isso vai ser muito complicado, isso vai ser difícil, e não foi. Não foi porque a gente estava junto, a gente criou uma unidade ali dentro daquela sala, eles com a vontade de aprender e eu com a vontade de ensinar. Então, tudo que poderia ter sido uma grande dificuldade, na verdade, virou solução, assim, diante dos nossos olhos, sabe? A gente foi vendo que tudo é possível, não tem dificuldade, não tem a barreira. Cláudia Werneck. Que sejam bem-vindos os novos agentes de promoção da acessibilidade para um grupo de uma juventude igualmente interessada em fazer inclusão e conhecer a inclusão e se conectar com esse modelo socioambiental que vai garantir, nós imaginamos, a sustentabilidade
do Brasil, de outras nações e do planeta. Imagens de jovens formados pelo projeto Agentes de Promoção da Acessibilidade. Foram realizadas 180 horas de oficinas de mídias acessíveis com conteúdos e práticas inovadoras. 42 jovens foram formados pelo projeto, sendo 11 deles com deficiência. Um vídeo de Mariana Galvão, audiodescrição Nara Monteiro, intérprete de Libras Jadson Abrão. Concepção e realização Escola de Gente, Juvim, Juventude pela Inclusão. Parceria Oi Futuro 10 anos, Rap da Saúde, Rede de Adolescentes Promotores da Saúde. Saúde Presente e Rio Prefeitura, Saúde e Defesa Civil. Promoção da Saúde. Agentes de Promoção da Acessibilidade.